Sin que vivo corramos amigos, vamos todos presarnos do peito. Olá, seja bem-vindo ao documentário Joana de Flandres. O documentário Joana de Flandres tem como eixo central a história de duas montagens da ópera Joana de Flandres, do compositor campineiro, paulista e brasileiro Antônio Carlos Gomes, nascido em 1836 e falecido em 1896. A primeira foi realizada pelo próprio Carlos Gomes em 1863, no ano da composição da obra. A outra foi realizada por nós, da Maestro Produções Artísticas e Culturais, no ano de 2005, no Teatro Alfa, em São Paulo, tendo sido esta a primeira apresentação desta ópera em 142 anos. A Condessa Joana de Flandres, ou Joana de Constantinopla, foi uma controvertida e mítica personagem da história medieval flamenga. Apesar da importância da rica personalidade da história instigante, a pesquisa sobre a sua história levou anos, uma vez que foi necessário montar um quebra-cabeças a partir de diversas fontes em 2 continentes, 3 países, muitas cidades e variados escritos e arquivos. Essa fascinante figura, mesmo 700 anos após a sua morte, consegue despertar o interesse e suscitar sentimentos tão controversos que vão da repulsa à adoração. Uma controvérsia que corresponde à sua personalidade ou às suas múltiplas personalidades. Durante a nossa pesquisa, identificamos pelo menos 3 diferentes Joanas. A primeira é a Joana de Flandres, da ópera de Carlos Gomes, como foi descrita no libreto de Salvador de Mendonça, ou seja, a condessa despótica e cruel, cuja obstinação pelo poder a levou a cometer o terrível crime do parricídio, como está descrito no libreto de autoria de Salvador de Mendonça e versada pelo maestro Carlos Gomes na composição da sua ópera. A segunda Joana é a Joana de Flandres real, ou seja, a personagem histórica, controversa que aparece na história como uma monarca benemérita, adorada até hoje em várias regiões da Bélgica. Um exemplo de amor e dedicação aos mais necessitados. Ao mesmo tempo que se apresenta como uma mulher valente e determinada que comandou com mãos de ferro o condado de Flandres em plena era medieval. E a terceira Joana é a Joana de Carlos Gomes, ou seja, a difícil trajetória do jovem Carlos Gomes para compor e apresentar a sua segunda ópera, enfrentando a inveja e as críticas de muitas pessoas. Quando pensamos em Carlos Gomes, nos perguntamos que compositor é esse que estreou a sua terceira ópera, Il Guarani, no Teatro alla Scala de Milão, em 1870 e conseguiu alcançar tamanho sucesso a ponto de se tornar a ópera mais representada em toda a Itália naquele ano, mais ainda do que as próprias óperas do Verdi? É um compositor brasileiro e o maior compositor de óperas das Américas em todo o século XIX. A pesquisa musical em torno da ópera Joana de Flandres poderia ser embasada pela seguinte constatação. No Brasil, durante pelo menos 2 séculos de expressão musical, sempre o melhor compositor das 3 Américas foi brasileiro. Vejamos. No século XVIII, José Maurício Nunes Garcia, recuperado a partir do século XX, tanto em importância como em conhecimento de sua obra, não havendo, segundo a musicologia nacional e internacional, qualquer composição que lhe ombreie em sua época. No século XIX, nenhum compositor americano teve mais importância e projeção do que Carlos Gomes. Inclusive, musicólogos europeus o colocam como uma figura de importância na passagem da expressão operística realista. E no século XX, Heitor Villa-Lobos ocupa incontestável posição de maior compositor das Américas, inclusive sendo sua obra, ao longo do século, frequentada constantemente pelos maiores intérpretes do mundo. O que nos levou à pesquisa e à recuperação da obra, por outro lado, é também o fato de que, apesar da constatação, ainda pouco se sabe sobre a ópera Joana de Flandres ou sobre o seu compositor, e menos ainda se executa a sua obra. Seriam talvez 2 fatores para tanto. Um possível desinteresse cultural pelas coisas do Brasil, devido a variados fatores, desde preconceito até a globalização, talvez, e a falta de acesso às partituras.
esse consideravelmente um fator mais forte, de qualquer maneira, haja vista que a grande maioria da produção brasileira acha-se, quando contemporânea, nas mãos dos autores, quando não, perdidas ou escondida em bibliotecas, centros culturais, fundos de loja de música, as poucas remanescentes, né? Ou bibliotecas de escolas de música e universidades, geralmente em péssimas condições de conservação. A Ópera Nacional tem um grandioso e variado catálogo, ainda muito pouco conhecido, abrangendo centenas de títulos de dezenas de compositores. Mas no caso do nosso Carlos Gomes, devido talvez à sua importância histórica e alguns outros lances de sorte, é menos desconhecido. Claro que a ópera Ir-Guarani ainda se apresenta como seu título mais difundido. No entanto, ainda no rastro dessa importância histórica e pela constatação de que Carlos Gomes colocou, sem dúvida, a música brasileira em nível de igualdade em relação à música dramática europeia, nos parecia despropositado que uma das duas únicas obras que o compositor campineiro escreveu em português ficasse no breu do esquecimento. Fato é que esta ópera, Joana de Flandres, foi a segunda ópera de Carlos Gomes e foi executada no ano de 1863 apenas 3 vezes, e nunca mais depois disso, até a nossa produção realizada em julho de 2005 no Teatro Alfa, em São Paulo, que foi feita graças, é claro, ao restauro e edição completa das partituras, também realizada por nós no ano de 2002. E qual seria a importância dessa ópera? Em primeiro lugar, porque em função dela, nosso compositor conseguiu o aval da comunidade musical na figura do Conservatório de Música do Rio de Janeiro, e na figura também de Francisco Manuel da Silva, o compositor do nosso hino nacional e, à época, diretor da instituição, para ir à Itália aperfeiçoar seus estudos musicais através de uma bolsa de estudo prevista em decreto. A Itália e a ópera italiana era a meca daqueles dias. A sua sede era Milão, para onde se dirigiu o nosso compositor. Por alguma razão, talvez a pressa, talvez a ideia mais abrangente e grandiosa da carreira internacional, os manuscritos da ópera Joana de Flandres foram abandonados pelo seu criador aqui no Brasil. A ópera ficou perdida, inclusive para seu compositor, que a jogou destruída a certa ocasião, talvez a um grande incêndio que teria acontecido na cidade do Recife, que de fato o incêndio realmente aconteceu, mas as partituras de fato nunca estiveram no Recife. Segundo Luiz Heitor Correia de Azevedo, grande historiador, em artigo escrito para a Revista Brasileira de Música no ano de 1936, André Rebouças, fornecendo dados sobre Carlos Gomes ao Visconde de Toné, que na época era um eminente historiador, já notara que em julho de 1889, o arquivista Domingos Machado da Silva encontrou o segundo, terceiro e quarto atos da obra na biblioteca do Conservatório de Música do Rio de Janeiro. O primeiro ato, que se acha hoje depositado no Museu Histórico Nacional, foi doado por Ítala Gomes de Carvalho, filha do nosso compositor. Apesar de Luiz Heitor e outros historiadores, como o padre José Penalva, por exemplo, que em seu livro de 1936 incluiu até uma foto do manuscrito original da ópera, terem indicado a localização dos manuscritos originais, nunca havia acontecido um trabalho efetivo de restauro e edição, nem sequer execução integral dos manuscritos. Em 2002, junto com meu colega Aquile Pique, nós não só realizamos o restauro das partituras, como também a primeira edição moderna, que foi distribuída gratuitamente a bibliotecas públicas e escolas de músicas e universidades do Brasil e do exterior. Mas vamos falar um pouco das tais Joanas, né, que a gente descobriu. Então vamos começar pela primeira, que é: quem é a Joana de Carlos Gomes? Então vamos falar um pouco sobre Carlos Gomes. Antônio Carlos Gomes nasceu na antiga vila de São Carlos, atual Campinas, em 1836, como já falamos. Era filho de Manuel José Gomes, músico e comerciante, com Fabiana Jaguari Cardoso. Junto a outros casamentos, Manuel José Gomes teria 26 filhos. Era músico de qualidade, regente da banda da cidade e compositor com suficiente métier para viver de encomendas sacras, religiosas e festivas, tanto religiosas quanto profanas. Antônio Carlos, já aos 10 anos de idade, mostra tendência à composição. Logo começaram a aparecer valsas, quadrilhas, suítes de dança, polcas e modinhas. Embora sendo bom músico que era,
Manuel José Gomes não pôde ir muito longe, tanto nos ensinamentos teóricos quanto na vivência limitada musical da cidade. Assim, já com os sonhos de maior grandeza, Antônio Carlos começa a fazer recitais como solista, tanto vocal como instrumental, principalmente acompanhando um clarinetista francês por outras cidades, bem como inicia-se no ensino musical, abrindo um curso de canto e piano. Curiosamente, o clarinetista Henrique Louis Lévy será pai de outro fundamental compositor da história da música brasileira, Alexandre Lévy. Os concertos o levam a São Paulo e a entrar em contato com os acadêmicos da Faculdade de Direito. Lá, ele compõe um hino acadêmico e uma modinha, o Quem Sabe, inspirada por Ambrosina, filho de um considerado compositor e músico paulista, Emílio do Lago. Ele consegue rápida fama e aclamação como grande talento. Todos o incitam a partir para a corte, afinal, no Rio de Janeiro estava o Conservatório Imperial de Música, onde ele poderia aprimorar-se nos estudos e seu talento criador também. Ele também teria a oportunidade de assistir às muitas óperas que se levavam lá, já que este era o grande e inegável pendor do jovem compositor. Desta forma, Antônio Carlos decide-se ir para o Rio de Janeiro, mas o fará à revelia do pai, que não o permitiu. Carlos Gomes chega na corte em 1859 e logo ingressa no Conservatório de Música dirigido por Francisco Manuel da Silva, com quem passa a estudar, assim também como com Joaquino Giannini. Em 1860, é convidado a assumir o cargo de ensaiador na Imperial Academia de Música e Ópera Nacional, fundada sob a liderança de Dom José Amá, um espanhol refugiado político que chegara ao Brasil em 1848 e se tornara, desde logo, influente no meio lírico carioca. Em 1861, Carlos Gomes estreia sua primeira ópera, A Noite do Castelo, argumento de Antônio Feliciano de Castilho, com libreto de Antônio dos Reis. Obtém enorme sucesso, sendo a obra executada inúmeras vezes. Por essa realização, recebeu o grau de Cavaleiro da Ordem da Rosa. Sua segunda ópera, Joana de Flandres, ou A Volta do Cruzado, vai à cena em 1863, em meio a muitos tumultos, em parte causados pelos problemas que enfrentava a Ópera Nacional e em parte também por problemas intrínsecos à própria apresentação. Segundo regulamentos próprios do Conservatório, por esse segundo trabalho, com sucesso, Carlos Gomes foi indicado para uma bolsa de estudos na Europa. Diz o ofício de Francisco Manuel da Silva, dirigido à corte. Devido ao exposto e devendo-se para cumprimento do referido contrato, realizar quanto antes essa condição, passo a indicar ao governo que o aluno que se acha em aptas circunstâncias é Antônio Carlos Gomes, que foi por intermédio desta academia honrado com o hábito da Imperial Ordem da Rosa, pela sua primeira ópera A Noite do Castelo, e que acaba agora de apresentar a ópera Joana de Flandres com feliz sucesso, confirmando assim seu notável progresso, devendo este aluno fazer os seus estudos em qualquer dos conservatórios da Itália. Em dezembro de 1863, Carlos Gomes embarca para a Itália. Em 9 de fevereiro, desembarca em Milão, local onde se consagrará para a história. Nosso compositor não conseguirá frequentar o famoso Conservatório de Milão assim que chega, por problemas que abrangem desde a idade até falta de vagas. Estuda particularmente com o compositor operista Lauro Rossi e, posteriormente, consegue frequentar e se formar por aquela instituição, recebendo o título de mestre compositor. Com o argumento retirado do livro de José de Alencar, O Guarani, que Carlos Gomes encontra traduzido na capital lombarda, e com o libreto de Antônio Scalvini e Carlo Domerville, sobe à cena em 1870, no prestigioso Teatro Scala de Milão, sua terceira ópera, Il Guarani. Foi um sucesso estrondoso, e, dado a fama, o antes compositor de 2 revistas e algumas outras peças já bem conhecidas do público milanês. Esta obra, talvez a mais conhecida de toda a sua carreira, teve tal aceitação de público e crítica que foi apresentada durante a vida do compositor muitas vezes em todo o mundo e durante algum tempo após a sua estreia na Itália. Teve mais apresentações de resto que qualquer outra ópera de qualquer outro compositor, incluindo Giuseppe Verdi. A próxima ópera composta e estreada no mesmo escala por Carlos Gomes foi Fosca, o libreto do poeta Capigliato Antonio Ghislanzoni,
Por essa época, nosso compositor já houvera se mudado para as margens do Lago de Como, morando numa imensa vila nos arredores de Lecco, muito próximo de outros artistas do movimento da escapiatura. E também já se achava casado com Adelina Peri, antiga colega de conservatório, pianista de medianas aspirações e atuações. Fosca não foi um sucesso, sofrendo com a contraposição ao wagnerianismo que acontecia naquele momento histórico na Itália, principalmente porque a crítica enxergou nas técnicas utilizadas pelo compositor campineiro nessa sua ópera como uma filiação ao compositor alemão. Desgostoso e com algumas dificuldades, Carlos Gomes compõe uma nova ópera, agora para os italianos, Salvator Rosa, com o libreto de Guisanzoni novamente. Foi estrondoso novamente o sucesso quando levado à cena em Gênova em 1874, pela primeira vez este melodrama sobre o libertário napolitano carregado das tintas do Risorgimento italiano. Mais tarde, Carlos Gomes escreverá que compôs Il Guarani para os brasileiros, a Fosca para os entendidos e Salvator Rosa para os italianos. Tanto isso é verdade que algumas áreas dessa última eram assoviadas pelo povo e foram parar até nas caixinhas de músicas de realejos. Em 1879, no Scala, sobe à cena a nova ópera gomesiana, Maria Tudor, libreto de Emílio Praga, baseado no argumento de Victor Hugo. Também esta sofreu fracasso na estreia, melhorando seu conceito após algumas récitas. No ano de 1879, assinala não só a estreia de Maria Tudor e seus problemas de recepção, mas também o começo de um período atribulado na vida do compositor, que já tinha 3 filhos pequenos, um dos quais, Mário Antônio, iria morrer muito jovem. A filha Itra, depois biógrafa do pai, nasce em 1878. O longo e rumoroso caso de separação do casal Gomes, as inúmeras viagens em busca de melhoria da situação financeira, sempre periclitante, a construção de uma mansão em Lecco, tudo fará com que só 10 anos após apareça uma nova ópera. E esta será Lo Schiavo, o Escravo, com libreto de Alfredo de Tonet e Rodolfo Paravicini. Foram muitos os problemas que cercaram a estreia desta ópera, que mostrava claramente o abolicionismo de Carlos Gomes. Começaram já no texto o problema da escravidão negra, mostrado diretamente no palco, seria, naquele momento, certamente polêmico, para dizer o mínimo. Assim, é um desvio na história original e a escravidão é tratada entre os índios. Depois, Carlos Gomes tinha intenções de incluir um hino com o texto de um amigo e desentendeu-se com Paravicini. Por causa disso, Lo Schiavo não pôde ser estreado em Bolonha, como tinha programado, e acabou sendo estreado no Rio de Janeiro, a 27 de setembro de 1889. Este é o ano da proclamação da República e de mais problemas para o nosso compositor. Por causa da sua lealdade ao imperador Pedro II e devido ao fato desse estar exilado em Paris após o golpe militar, não houve possibilidade de Carlos Gomes assumir a direção do Conservatório de Música no Rio de Janeiro, o qual teve nesse posto o compositor republicano Leopoldo Minguez. Em 1890, Carlos Gomes retorna à Itália e espera a pensão governamental que tinha havido regularmente durante o Império, mas falhava agora, após a tomada de poder pelos republicanos. Um fato curioso, heróico e verdadeiro acontece então. O compositor recebe um pedido, seguido de dinheiro, para que ele compusesse o hino da República. Mais uma vez manifesta sua lealdade ao imperador. Embora muito necessitado, Carlos Gomes recusa a encomenda e devolve o dinheiro. Em boa hora, porém, o Scala encomenda uma nova ópera. Subirá em cena, em fevereiro de 1891, Condor, ou Odaleia, como se chamará depois, com libreto de Mário Canti, um texto de fantasia muito diferente do Carlos Gomes dramático e com uma música já pronunciando ideias, processos temáticos e harmônicos do realismo. Em dificuldades sempre crescentes financeiras e pessoais, nosso compositor vende a sua vila e muda para um lugar bem mais modesto em Milão. Apesar de que o Condor foi sua última ópera escrita, ainda produzirá algumas canções e um oratório lírico, o Colombo, escrito para a comemoração do 4º centenário do descobrimento da América, que aliás também foi um fracasso. Os últimos anos de sua vida, Carlos Gomes viveu tentando encenar algumas de suas óperas, tendo conseguido sempre mais com Il Guarani e algumas vezes com Salvator Rosa. Récitas foram organizadas no Brasil em seu benefício.
Por essa ocasião, manifesta-se a doença mortal em sua língua, que o deixará cada vez mais deprimido e afastado da criação musical. Trabalha esparsamente em diversos libretti, que nunca leva avante. O que mais deixou trechos é Morena, de um autor desconhecido que foi até o terceiro ato e jamais terminou. Em 1895, talvez pressentindo a fatalidade de seu destino, Carlos Gomes recusa a direção do Liceu Musical de Veneza, para aceitar a do recém-criado Conservatório de Música Carlos Gomes de Belém, no Pará. A convite do governo de Portugal, vai assistir uma realização do Ir-Guarani no Teatro São Carlos de Lisboa e sofre também, naquela mesma cidade, uma intervenção cirúrgica, com o intuito de tentar eliminar o cancro da língua. Quem é a Joana de verdade? De origem do século IX, Flandres era um feudo situado geograficamente onde fica a fronteira entre a Bélgica e a França. No ano de 862, o Balduíno Braço de Ferro, na época genro do imperador Carlos II, tornou-se o conde de Flandres, iniciando assim uma longa linhagem de mandatários na região. Ainda no século IX, Flandres se tornou um feudo na coroa francesa. Balduíno, pai de Joana, foi o nono conde de Flandres e nasceu em 1172. Balduíno teve grande importância na recuperação de territórios flamengos e substanciais conquistas, até que em 1200 se impôs o Tratado de Perrone, que garantiu a retomada de uma parte da região de Flandres. Em 1186, Balduíno casou-se com Marie, filha do conde Henri de Champagne. Ao sair para comandar a Quarta Cruzada em 1204, a tornou regente de Flandres. O casal teve duas filhas, Margarida e Joana. Poucos anos depois, Marie deixou as filhas e a regência de Flandres ao irmão mais novo, Filipe, o Marquês de Namur. O casal nunca mais voltou a Flandres, o que impactou a história política de Flandres nas décadas seguintes. Com o desaparecimento de Marie e Balduíno na cruzada, Flandres ficou sob o comando da filha mais velha, Joana, então com 5 anos de idade, que por sua vez estava sob a tutela do tio, o Marquês Filipe de Namur. Ele se aliou ao rei da França, o qual, a querer se vingar do episódio do Tratado de Perrone, impôs situações que trouxeram terríveis consequências a Flandres, num período nefasto de guerra, fome e miséria. Filipe de Namur negociou as sobrinhas com o rei da França, Filipe Augusto. Naquela época, viúvas e órfãos eram tratados como valiosas propriedades. Seus poderes e suas riquezas, porém, só poderiam servir de moeda de troca através de casamentos. E foi numa sequência de tentativas que Joana de Flandres casou-se com Ferrando de Portugal, filho do rei Sancho I, em Paris, em 1212. Depois de uma traição do rei da França, Ferrando de Portugal se aliou à sua tia Matilda numa ofensiva contra o monarca francês. Em consequência, foi feito prisioneiro na França durante 12 anos, período em que a condessa Joana passou a reinar sozinha em Flandres. Contrária ao casamento da irmã Margarida, Joana a forçou a separar-se do marido, conseguindo inclusive a anulação do casamento com o Vaticano. Flandres passava por uma fase de descontentamento geral por diversos infortúnios políticos que o condado amargava sob o comando de Joana. Somando aos escândalos domésticos, o cenário estava propício a uma inquietude de todas as classes sociais, aumentada pela pilhagem e pela devastação causadas pela guerra particular entre as duas irmãs. Uma das passagens mais bizarras da história estava por vir: o aparecimento do falso Balduíno. A situação em Flandres era conturbada, incerta, uma explosão parecia apenas questão de tempo. Circularam rumores em 1225 de que Balduíno de Constantinopla, ou seja, pai de Joana, estava vivo e que havia retornado a Flandres. É provável que os nobres que mais se opunham ao governo de Joana haviam preparado toda essa encenação, que durou um longo tempo, no qual o falso Balduíno, além de percorrer Flandres ao lado de seus netos legítimos, seriam os filhos de Margarida, irmã de Joana, e de um grande séquito de fiéis seguidores, chegou mesmo a realizar várias atividades inerentes à posição de mandatário maior de Flandres, como assinar decretos, celebrar acordos e até mesmo consagrar vários cavaleiros. Convidado pelo rei da França para um encontro no qual pretensamente reatariam os laços tradicionais das duas nações, o falso Balduíno acabou caindo numa armadilha preparada pelo próprio rei da França e acabou desmascarado, acabando por fugir na calada da noite.
Logo após mais esse escândalo, o rei da França alugou um exército para que Joana comandasse a retomada de Flandres, o que ela brilhantemente realizou, prendendo todos os que haviam ousado participar da grande farsa, confiscando todos os seus bens. O valor recolhido foi tamanho que Joana não só pagou o aluguel pelo exército, como também acabou por pagar o resgate estabelecido pelo rei da França para libertar finalmente Fernando de Portugal. Mesmo após o final da Guerra Civil, Flandres não conseguiu se restabelecer economicamente, de maneira que o que se seguiu foram anos de mais crise e miséria, nos quais Joana acabou se destacando como uma grande benemérita, mandando construir hospitais para os pobres, além de abrigos para viúvas e órfãos, as chamadas Begnages. Um hospital fundado por Joana em 1237, na cidade de Lille, hoje França, funcionou até 1937, quando foi fechado por conta da Segunda Guerra Mundial, reabrindo mais tarde como Museu da Condessa Francesa, que existe até hoje. E quem é a Joana da Ópera? Um dos grandes mistérios sobre a ópera Joana de Flandres era justamente a origem de seu libreto, uma vez que eu tinha certeza de que não se tratava de uma obra original de Salvador Mendonça, mas sim que ele provavelmente havia utilizado algum folhetim francês como base. Não era incomum naquela época um autor publicar um libreto sem esclarecer a fonte original do seu trabalho. Na tentativa de estabelecer a sua origem, consultei o célebre bibliógrafo José Mindley, que me indicou uma especialista no assunto, a senhora Marlise Meyer, a qual, apesar de concordar sobre meu palpite de que a fonte do libreto de Joana de Flandres seria proveniente de algum folhetim francês, não conseguiu identificar o possível autor. 7 anos depois, localizei na Biblioteca Nacional da Austrália uma cópia da edição em língua portuguesa do Arquivo Teatral, impresso em 1839 pela Tipografia Carvalhense de Lisboa, contendo a obra Joana de Flandres, drama em 4 actos de Louis-Marie Fontaine e Victor Herbin, de 1835, cuja tradução pode ter sido realizada pelo próprio editor e diretor da Tipografia Carvalhense, Gaudêncio Maria Martins, e publicado no 2º volume do Arquivo Teatral, juntamente com outras 12 obras de importantes autores franceses. Após muitas outras pesquisas, descobri ainda que o drama de Fontaine e Herbin foi frequentemente apresentado no Brasil desde o ano de 1836, ou seja, um ano após a sua estreia no Théâtre L'Ambigu Comique de Paris e 27 anos antes da criação do libreto da ópera por Salvador de Mendonça. Destaco as produções de 1836 no Teatro Constitucional Fluminense, a de 1840 no Teatro de São Paulo de Alcântara, que contou com João Caetano no papel de Gilberto de Cottret, e a apresentação na cidade de São Paulo, no Teatro de São Paulo, em 1854. Apesar de não sabermos ao certo quando e de que forma Salvador de Mendonça entrou em contato com o drama Joana de Flandres, de Fontaine e Herbin, podemos especular que, além da possibilidade de ele ter assistido a uma das várias apresentações do drama, poderia também ter adquirido um exemplar em uma das lojas de São Paulo ou do Rio de Janeiro, ou mesmo tê-lo conhecido pelas mãos do Barão de Topfeus, seu antigo professor e diretor do Colégio Curinácio, no qual estudou por volta dos 12 anos de idade, mesma época em que o Barão Topfeus organizou uma apresentação de Joana de Flandres em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, com alguns de seus alunos. De qualquer forma, o libreto de Salvador de Mendonça segue basicamente os mesmos personagens e enredo do drama francês. A ação se passa em Lille, antiga capital de Flandres. Sobre um complicado pano de fundo que já inclui a rivalidade entre facções francesas e flamengas reunidas sob seu trono, Joana impõe um governo despótico e sanguinário, cujo poder é compartilhado pelo trovador francês Raoul de Montléon, seu favorito, e por um preposto dela, Bourke. O inesperado retorno de seu pai, desaparecido desde o início do século XIII, leva à exasperação. A ópera abre sem uma abertura que não foi encontrada por não constar nem nos manuscritos da partitura, nem nas partes cavadas, indicando talvez que Carlos Gomes não tenha tido tempo de compô-la. O que se ouve, ao invés, é o prelúdio da primeira cena do primeiro ato, quando um grupo de cavaleiros flamengos se reúne numa quadra subterrânea. Eles aguardam seu líder, Gilberto de Cottret, que em seguida chega trazendo grandes novidades. Balduíno está vivo. Todos se alegram imensamente, jurando dar a Balduíno um trono livre.
Signe vivos, corramos amigos, vamos todos besar nosso peito, castigar minha filha insensata, que nos rouba sagrado direito. É chegado o momento em que Flandres, cada jogo serviu Taiguti. Sim, calma-me de julho, os desfantes, estas filhas das armas fingir. Já o pátria de júbilo, desfantes. Já a pátria de júbilo, desfantes. Estes filhos as armas cingir. Sim, estes filhos as armas cingir. Estes filhos as armas cingir. Já a pátria de júbilo, desfantes. As armas, as armas, as armas, as armas. Já a pátria de júbilo, desfantes. Estes filhos as armas cingir. A pátria destes filhos as armas cingir. Estes filhos as armas. Ainda vivos casamos, pelo falamos todos a defender. Aqui juramos este lugar, com jogo livre devemos dar. Ainda vivos casamos, pelo falamos todos a defender. Sim, nós juramos este lugar, com jogo livre devemos dar. Juramos este lugar, com jogo livre devemos. Juramos este lugar, com jogo livre devemos. Sim, juramos com jogo livre devemos dar. Na próxima cena, encontramos a Condessa Joana. Ela entra e lê uma carta anônima que recebeu e a qual a aconselha a fugir para escapar dos planos de seus inimigos. Visivelmente irritada, Joana jura vingar-se daqueles que se atrevem a ameaçá-la e em seguida canta a linda área Foram-me os anos de infância, na qual lamenta sua sina e jura sustentar a coroa dos condes de Flandres, mesmo banhada em sangue. Foram-me os anos da infância, vendo as flores que murcharam, e dou-lhe amor de loura para mim, Josefina. Os anos da infância, vendo as flores que marcharam, piedade, amor e já se finaram.
hei de a coroa guardar. Eis que entra em cena Burg, o rei Darmas e confidente de Joana, acompanhado de um grupo de soldados. Eles vêm avisar que o povo de Flandres se manifesta na porta do palácio. Joana responde que tal audácia será punida com sangue e ordena aos soldados que cumpram as suas ordens. Entra Raul de Mauleon. Ele parece tranquilo e diz a Joana que não se preocupe, pois ele punirá a todos. Joana responde dizendo que ele se engana, pois foi justamente por causa da presença dele que o povo se levantou. Ela o lembra que o velho Balduíno em breve estará em Flandres para reclamar a coroa. Raul então diz que pretende dar a conta a Balduíno de tudo que ele e Joana têm feito em Flandres há mais de 10 anos. Ao ser perguntado por Joana o que pretendia, Raul responde: ser seu esposo. Joana corrige dizendo que, na verdade, o que deseja é a coroa e, num dueto de amor, promete casar-se com ele. Que mais desejas? Ser teu esposo. Quero a coroa infausta, sim, quero bem dissesse, desovescio a túnica, ela jasmina ser-me-ás constante.
Na cena 8, estamos no salão de recepções do castelo de Joana. Reunidos estão as damas, os cavaleiros da corte para o casamento de Joana e Raul. Os próprios cortesões se perguntam qual seria o motivo de tanta pressa para se casarem. Entram os cavaleiros flamengos fiéis a Balduíno se perguntando o motivo de terem sido chamados ali. Todos passam para outra sala, onde encontram Joana sentada num trono e Raul sentado em outro trono ao lado, o que provocou a revolta dos cavaleiros flamengos. Burg, o rei d'Armas, então proclama Raul como Conde de Flandres. No entanto, no exato momento em que Burg ia colocar a coroa sobre a cabeça de Raul, surge Gilberto, que impede a coroação sob o argumento de que somente ao rei Luís de França cabe coroar. Impulsivamente, Raul toma a coroa nas mãos de Burg e coroa-se a si mesmo e pergunta: quem ali ousa dizer que ele não é agora o Conde de Flandres? Uma voz sonora e possante é ouvida em resposta: eu. Raul pergunta sem identificar de onde viria aquela voz: quem seria ele? Nisso, um homem usando uma pesada capa entra no salão, respondendo ser um peregrino que traz grandes novidades. Balduíno em breve ali estará. Raul argumenta que o conde está morto. Joana pergunta: onde estaria o conde? Retirando o capuz, o homem responde: se acaso já não sabem quem ele é. Grande emoção toma conta do ambiente, com metade dos presentes dando viva, ajoelhando-se respeitosamente para saudar o conde, enquanto os outros riem ao descobrir que o velho conde está vivo. Balduíno passa então a contar o seu sofrimento no exílio forçado, na belíssima área Duros Tormentos do Exílio. Duros tormentos do exílio amargo, por longes terras, assim sofrer, em que anos foram de negligência, em que anos foram e não vai triste da terra estranha, corri as praias da saudade do ausente lar, saudade do ausente lar. Mas quando livre já passou os mares, e volta à pátria e aos lares meus, correndo a filha, o perdone, mas quando livre já passa os mares, e volta à pátria e aos lares meus, correndo a filha, com perdone, seu pai revele muito a Deus, seu pai revele muito
o castigo seu crime. Como que o encerrará justo castigo ao crime. Após o triste relato de Balduíno, o silêncio é quebrado por Raul, ordenando a Balduíno que saia, chamando-o de impostor. Novamente um clima confuso é instaurado com defensores e detratores do conde. Uma vez mais, Huberto intervém, pedindo que a questão seja resolvida através do juízo de Deus, que deve ser expresso através do rei da França. Todos então concordam em ir a Terrone encontrar o rei Luís de França e assim, pela sentença dos céus, resolver a questão. O segundo ato se inicia com uma bela área de Raul, Foi, meu amor, um sonho, na qual manifesta sua tristeza e remorso por não ter impedido Joana em seus crimes. Foi, meu amor, um sonho, nuvem que desmaiou, raio de um sorrisonho que em trevas assim foi-se a ilusão fagueira do foi-se a ilusão fagueira, o gozo que passou-se por ela a vida inteira, nutrir-me-se vida inteira no crime se abismou, foi-se a ilusão fagueira, a ilusão fagueira, por ela a vida inteira no crime se Após a bela área, Raul jura a si mesmo impedir Joana a qualquer custo. Na próxima cena, vemos Margarida, irmã de Joana, andando nas ruínas de um mosteiro nos arredores de Lille. Ela guarda notícias sobre Balduíno através dos cavaleiros flamengos. Enquanto espera, ela canta a belíssima área Minha Infância, Lei da Aurora. Sem perceber, Huberto chega e fica escondido ouvindo, e assim a área se transforma num belo dueto. Sombria
Roberto se revela Margarida e logo em seguida aparecem os cavaleiros flamengos que saúdam Margarida alegremente, até que um mensageiro chega de Perrone trazendo más notícias. O conde foi vencido. A tristeza domina a todos e de repente sons anunciam a aproximação de cavalos e eles avistam uma cena horrível. Joana passa numa carruagem, atrás da qual caminha acorrentado Balduíno, seguido de um grande séquito de soldados. O ato termina com os cavaleiros flamengos jurando defender o conde e Flandres. No início do segundo ato, estamos nas masmorras do castelo de Joana. Balduíno jaz deitado no chão. Ele foi taxado de impostor, aprisionado e condenado à morte com a conivência dos franceses, para desespero da meiga filha mais nova, Margarida. Surge Margarida, que acorda o pai, que a reconhece, mas em meio a um momento de grande ternura, ouve-se o abrir de portas. É Joana que aparece com um documento na mão. Margarida se esconde. Joana diz a Balduíno que reconhece como seu pai, mas que não vai renunciar à coroa de Flandres, e então propõe que ele assine uma confissão e em seguida parta em liberdade, devendo nunca mais retornar a Flandres. Balduíno recusa, cantando a área Decepa minha cabeça, sendo que ao final Joana insinua que poderá fazer algo contra Margarida. No mesmo instante, Balduíno muda de ideia e diz que vai assinar a confissão. Nesse exato momento, Margarida se revela pedindo para que ele não assine. Joana fica furiosa ao descobrir a irmã no calabouço e promete que em breve Balduíno será morto no cadafalso e tudo acabará. Balduíno, num gesto desesperado, amaldiçoa Joana. Eu impostor! Vai! Estende teu braço irado, decepa minha cabeça, por meu cadáver passando, serás de Flandres contessa. Invoca do inferno a ira, talvez ela te obedeça. Non temas o parricidio, contessa de Flandres serás.
sentite mastigado, e sepa minha cabeça, no pegas o pareceggio, con messaggi Flandres sarà. Vai! Eu não quero, vai tu! Oh, espera, aceito, aceito! Salva-me o teu amor, amor. Salva-me o teu amor. Salva-me o teu
disse ali. Voci santi Deus tremendo sobre te. O quarto e último ato é iniciado com Joana assinando o decreto de execução de Balduíno. Em seguida, Raul entra e tenta a todo custo convencê-la a não matar seu próprio pai. Ante a recusa de Joana, Raul então diz que ela morrerá e sai. Burg, que ouvia todo o ocorrido, entra perguntando o que Joana ordena. Joana lhe entrega seu punhal e ordena que Burg mate Raul. Logo Margarida entra. Ela vem implorar pela vida de Balduíno, cantando a belíssima área "Oh, pelos céus, perdoa".
Joana insiste em continuar seu intento, e ao ouvir o povo do lado de fora, afirma que é Balduíno que caminha para a morte, e assim obriga a irmã a aproximar-se da janela para assistir à execução do próprio pai. Mas quando as duas olham para a praça, descobrem que, na verdade, os cavaleiros flamengos resgataram Balduíno das mãos dos carrascos, colocando-os em marcha para invadir o castelo. Margarida exulta e Joana se diz traída. De repente, Raul entra trazendo na mão o punhal que Joana havia dado a Burg, numa clara mensagem de que ele havia dominado Burg e o matado, e que agora ele estava ali para fazer justiça com as suas próprias mãos. Apesar dos apelos de Joana e Margarida, Raul apunhala Joana, que cai agonizante. Nisso entram Balduíno e os cavaleiros flamengos, e horrorizados assistem aos últimos suspiros de Joana, cantando "Esquece a ímpia". Quando Joana finalmente tomba morta, Balduíno ordena que Raul seja executado pela morte de Joana. Mas antes de ser capturado, Raul, mostrando o punhal, diz que ele vai cumprir o seu cruel destino e apunhala a si mesmo, tombando morto junto ao corpo de Joana, sob os olhares de todos os presentes que exclamam: "Ó dia fatal!" Fim da ópera. O teu crime ao desventurado pai, desventurado Sois soberano e vai. Morte ao infame, morte ao filho desta mísera assassino. Afastai-vos, eu cumprir vos